Vamos que vamos para nós tocarmos o terror, pessoal. Hoje aqui no nosso canal dos Guardiões, no nosso canal onde a gente fala sobre como atrair o ex-cônjuge de volta, sem ter que se humilhar, sem ter que correr atrás, salvar sua família para uma relação realmente nova, duradoura, harmoniosa, top das galáxias. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês toda a jornada que, inclusive, eu passei. Então, como que quase que ao chegar ao divórcio comigo mesmo, como que nasceu toda essa estrutura? Por que que tudo que vocês veem aqui hoje, que eu compartilho no meu canal, compartilho nas minhas redes sociais, por que que isso, então, da onde surgiu isso tudo? Eu conto isso de forma rápida na jornada Reconstruindo Seu Casamento. Quem já participou da jornada gratuita sabe por alto a história, mas hoje eu vou contar para vocês os bastidores, as dores, as viradas de chave, o que me fez persistir, os erros que eu cometi, os acertos, tudo aquilo que fez com que hoje eu esteja vivendo algo completamente diferente. Algo que verdadeiramente eu digo para vocês que nunca teve tão bom, com sonhos, com prosperidade, com companheirismo, cumplicidade, amor, troca. Só que isso tudo foi uma construção. E eu digo isso porque muitas pessoas me perguntam: qual é a sua história? Como que você chegou nisso? Por que que você fala sobre isso? Então, veja, eu resolvi juntar duas coisas, toda a jornada, para passar para vocês um conteúdo de como que é essa dificuldade, vocês conhecerem um pouco mais por que que nasceu esse canal, por que que nasceu o método Despertar Casamentos, que muitas, já vi várias pessoas aqui, eu quero dar as boas-vindas aí, várias pessoas que estão no método aí, estão tocando terror e fazendo o que deve ser feito. Vocês vão entender, inclusive, da onde veio tudo isso. Entende, pessoal? Então, sim, é um assunto que chega a ser delicado, porque eu vou contar coisas para vocês aqui, para que vocês não tenham que passar pelo problema, pela dificuldade e pelo tempo de conseguir reverter uma situação praticamente sem solução. Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje aqui é o seguinte: você está numa situação hoje que acredita que não tem solução? Sim ou não? Porque esse é o primeiro passo. Eu bato muito nessa tecla com vocês aqui no nosso canal, na jornada. Eu bato muito nessa tecla. Muitas pessoas acreditam que talvez não tenha solução. Muitos falam assim: não, eu acho que dá para reverter. Muitos falam assim: Luciano, eu não tenho nem ideia. Eu acho que está bem difícil. Só que eu vou falar para vocês, todos os cenários. Tem, inclusive, uma das lives que eu fiz, que é exatamente sobre isso, né? Quando você acredita que não tem mais como reverter. Então, nós vamos, inclusive ela chama-se, né? Cale o seu ex ou sua ex. Por que calar? Porque você precisa calar isso na sua mente. Então, olha quantas pessoas aí já acreditam, né, ainda que não tem mais volta. E veja, pessoal, eu vou passar para vocês aqui hoje o sentimento, eu quero que vocês se conectem com tudo que eu vou contar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto é, cara, da onde surgiu? Eu quero fazer uma pergunta também para vocês, porque eu, quando me casei, tá certo? Eu me casei em 2008, né? Me casei em 2008. Só que antes de 2008, nós já estávamos há 7 anos juntos. Então, nós estamos juntos desde 2000, final de 2000. Então, nós estamos há 23 anos juntos agora. Em 2008, quando me casei, e eu acredito que todos vocês aqui, é o seguinte: ninguém casa para se separar. Você casou para se separar? Você casou para terminar o casamento? Será que sim? Será que não? Provavelmente, eu acredito, né, que não. Só que tem um detalhe: o seu ex e a sua ex também não casou para se separar. Esse não era o plano. Esse não era o que estava
projetado, não era o que ele queria, não era o que você queria, não era o que ela queria. Quando a gente casa porque a gente acredita que aquela história é para sempre. O casamento é uma coisa para sempre, sim ou não, pessoal? E eu tive a mesma sensação que vocês. Eu casei para isso. Lógico, a gente tinha algumas discussões, etc. Gente, isso é normal. Não faz mal nenhum você ter alguns conflitos, etc. Só que quando tudo começou e a gente começou a construir casa, percebe? Cara, eu trabalhava fora, eu trabalhava ainda em São Paulo, ela morava aqui em Santos, eu subia e descia de fretado, a gente mesmo assim estava sempre junto. Uma época eu morei lá, né, na época de namoro, eu morava em São Paulo, só via ela final de semana. Então esse é um ponto interessante. Só que veja, quando a gente começou a evoluir, aí eu mudei para Santos, comecei a ficar aqui, e aí começou o dia a dia, etc. E aí vem o primeiro ponto. Muitos de vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas muitos falam da crise do relacionamento como um todo e também do casamento, mas a crise dos 3 anos ou dos 7 anos. Cada um fala uma coisa. Só que principalmente a crise dos 3 anos, existe uma explicação. Porque quando a gente casa ou o começo de uma relação, nós todos nós passamos por um processo de ilusão, de limerência, um processo de construção e projeção. Então a gente cria cenários e nós estamos ali entrando naquela jornada, na maioria das vezes, né? Nós entramos lá na jornada para construir uma história. Ninguém entrou num casamento para ficar 5 anos e separar, 10 anos e separar. Não, a gente construiu uma história para ver, né? Que nem a gente sermos uma história de 40, 50, 60 anos até que a morte nos separe. E assim foi comigo. E nós tínhamos uma conexão maravilhosa, de verdade. Tínhamos conexão física, conexão emocional, a gente gostava das mesmas coisas, tinha o mesmo tipo de pensamento. Isso até hoje, na verdade, né? Então, formas de a gente pensar, de como a gente viajava, etc e tal, tudo isso aconteceu. Então, a gente tinha uma estrutura, poxa, que quem olhava não tinha porquê vir a dar nenhum tipo de problema lá na frente. Aí você vai começar a falar assim, mas e aí, o que aconteceu? Galera, o que acontece para os relacionamentos começarem a acabar é uma perda, primeiro, de quem eu era, qual era a minha entrega e a rotina, não só do casamento, como da vida. Problemas e cenários externos começam a afetar e a minar o seu sistema familiar. Mas aí acontece uma outra coisa. No primeiro momento, por que as pessoas falam assim, para mim foi do nada? E muitos falam assim, nossa, nos últimos 2, 3 anos é que verdadeiramente nós ficamos afastados. Nos últimos meses foi a hora que eu percebi, ou eu notei também que eu não estava, mas ele também não entregava, por que eu tinha que entregar? Olha só, aí começa um discurso e um diálogo interno de conflito, comparação e exigência. E não foi diferente no meu casamento. Não foi diferente. Então, quando a gente começa a fazer todo esse sistema e as coisas começam a atacar o sistema familiar, por que as pessoas suportam tanto tempo ou um determinado tempo antes da separação? Vocês sabem por que a pessoa suporta? Vamos lá. Talvez você diga assim, porque tem medo, porque é um casamento, porque quer que dê certo, porque não casou para se separar. Tudo isso é uma verdade. Mas mais do que isso, tem um detalhe que empurra as pessoas a validarem e buscarem 2 pontos, na verdade. Primeiro, nós somos seres, como eu sempre digo, nostálgicos. Então, mesmo uma pessoa, por exemplo, tá? Não vou falar que nós vamos trabalhar aqui relacionamentos abusivos. Os relacionamentos abusivos são um tipo de relacionamento que foge de um padrão que deveria ser normal. Porque crise, problema, discussão, briga, essas coisas aí acontecem. Os relacionamentos abusivos. Mas o que acontece? Uma pessoa que, por exemplo, está em um relacionamento abusivo,
ela se pega em migalhas. Então, assim, pode estar horrível o relacionamento, mas ela recebe 2, 3, 4 pontos e ela projeta, agora vai voltar como era antes. E a pessoa não consegue sair daquilo, porque ela sempre visualiza e mentaliza que uma hora vai voltar, presta atenção no que eu estou falando, uma hora vai voltar como era antes, porque no começo ainda era uma boa relação. E aqui começa um grande problema, aí sim agora, para todos nós. Porque quando a gente entende que um dia vai voltar, nós estamos esperando que alguma força do além resolva o problema. Alguma coisa vai acontecer. Como eu gostaria que acontecesse, como eu gostaria que voltasse como era antes. Quem já sentiu isso em algum momento da relação? E é nessa hora que entra uma competição e uma ausência de entrega de todas as partes. Então aqui nós não estamos querendo colocar quem está certo e quem está errado. E na minha relação não foi diferente. Não foi diferente. Chegou um momento que a gente estava ali meio afastado e começando os problemas externos. Mas por que a gente suporta tanto tempo? Por que a gente fica numa relação ruim? Por que a gente aceita uma relação medíocre por um período? Porque não começou assim, porque senão nem começa. Ou se começa já logo, opa, amigo, vai catar coquinho e tal. E assim era na época do namoro. Mas quando a gente casa, quando a gente coloca alguma coisa, a gente percebe que existe algo diferente e está construindo. Então, veja, quando a coisa começa a ficar ruim e nós começamos a deteriorar a relação, presta atenção, é como se fosse uma... Eu falo isso dentro do método. Quem é do método aqui deve ter visto a famosa conta corrente do amor. Imagina você que no começo da relação, você e ele ou ela depositavam nessa conta corrente do amor da relação. Então você entregava coisas boas, você ou ele ou ela, entende? Você satisfazia as necessidades, ela satisfazia a sua, você preparava as coisas para ele ou para ela, e você tinha um retorno, e tinha uma entrega, e tinha isso, e tinha aquilo. Então vocês iam depositando. Vocês tinham crédito. Quando a gente tem um problema, eu explico isso com detalhes dentro do método. Quando você tinha um problema, uma discussão, alguma coisa ruim, é como se você fosse lá e sacasse alguma coisa dessa conta corrente. O problema é que, como você... Problema não, no começo, como você tem crédito, por mais que você pise na bola ou ela pise na bola, são pequenos saques e etc., a coisa vai o quê? A coisa vai ainda funcionando. Por quê? Porque você está no positivo. Tá caindo ficha, pessoal? Sim ou não? Só que aí começam os problemas. Começa, por exemplo, uma crise financeira. Aí a pessoa entra nas suas próprias crenças de incapacidade, começa a dar baixa autoestima, aí começa a não entregar, começa a não cuidar de si mesmo, não ter o amor próprio. E aí o que acontece? Um olha, não tá legal, aí saca. Aí o outro saca, aí briga, aí saca. Só que aí chega um momento que todo mundo dessa relação que vocês viviam só sacavam ao invés de depositar o amor. E qual é a moeda corrente? Conexão. Anota aí. Conexão. Quando você entrega a conexão, entrega o sacrifício e assim por diante, e tem essa troca, você vai depositando. Senão você saca essa moeda, vamos dizer assim. Aí, olha que interessante. Eu e a esposa, nós começamos a passar vários problemas. E aí eu comecei, hoje, entendendo, eu tinha problemas, assim, gente, os meus trabalhos, eu trabalhava bem, etc e tal, mas nós começamos a passar problemas financeiros. E por irresponsabilidade, e querer viajar, e aí aquela história. Eu podia viajar, mas não devia, porque eu precisava ter o recurso. E aí assim foi, e tal. E aí começou aquela restrição, começou aquele problema. Aí teve um atrito, por exemplo, da minha esposa com a minha família. Estou dando exemplo aqui. Teve uma época que teve um problema. Aí eu não sabia administrar. Ao invés de eu estar com ela, cúmplice, eu, por exemplo, às vezes ficava contra. E dá-lhe saque, até a hora que essa conta não tem mais saldo. E aí ela entra no negativo. Quando entra no negativo,
senhoras e senhores, um espirro é motivo de quebrar o pau. Qualquer coisa é intolerável. Tudo fica algo extremamente potencializado. A paciência se esgota. A carência fica exacerbado. Entende? Ela fica, ou seja, todos os defeitos, entre aspas, eles se potencializam. E eu não notava isso, galera. Quem conhece a minha história por causa da jornada, quando a gente começou a ter uma crise mais pesada mesmo, a gente já estava em crise, aconteceram coisas muito ruins na vida da minha esposa, né? Então, ela tinha perdido o pai já há muitos anos. Logo que eu conheci ela, ela tinha perdido o pai. Logo eu conheci 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Aí, um tempo depois, alguns anos depois, ela perdeu a irmã, que foi no mesmo ano que a gente casou. E aí, alguns anos depois que a gente foi ter o nosso filho, a mãe dela sofreu um acidente e tal. E aí veio também a ficar fora de si, ficou 2 anos de cama, literalmente vegetando, até que veio falecer. Então, tinha muita turbulência externa, e nesse momento eu ainda não conseguia enxergar a entrega. Galera, olha que louco isso. Ela estava em depressão, ela não tinha conexão, inclusive com a minha família, por exemplo, porque ela estava em dor. Eu não sabia lidar com isso, e ainda, olha que, gente, é muito surreal. Hoje, eu olhando para tudo isso, como o despreparo emocional faz a gente destruir sem perceber a relação. Nós não percebemos. Eu não fiz por mal. Ela não fez por mal. Por exemplo, você aqui que está junto, tá comigo aqui, e você tem uma pessoa do outro lado que, por exemplo, está passando por uma depressão profunda, eu tenho certeza que se essa pessoa está numa depressão profunda, eu tenho certeza, quase absoluta, que você já foi muito ferido ou ferida por essa pessoa que está em depressão. Porque a pessoa, quando tem o pico da depressão, ela fica extremamente agressiva, às vezes até cruel. Mas ela não faz isso por mal, porque ela está doente. Gente, e olha só, nesse momento, olha o que é falta de entrega, falta de conhecer a linguagem do outro, falta de... eu não conseguia enxergar isso. Eu tinha um episódio, vou contar um episódio para vocês aqui, que ela sempre reclamava, e eu achava que era a maior baboseira, porque para mim não era importante, mas eu não tinha consciência do quanto para um influente, que é o meu perfil comportamental, minha personalidade, atacava a personalidade dela, porque ela é conforme. Então, olha que louco. O influente vai para uma festa, ele adora estar conectado com pessoas. Ele morre de medo da rejeição. Isso sou eu. O influente, ele tem medo da rejeição de uma forma natural. Se ele não sabe trabalhar isso, ele vai ter uma dificuldade enorme de dizer não. E eu era essa pessoa. Então, eu ia para uma festa, isso aconteceu várias vezes. Galera, isso aconteceu várias vezes. Eu ia para festa com a minha esposa, chegava um momento que a minha esposa falava assim, cara, já deu, tal, tô cansada, vamos embora. E aí eu te pergunto, qual era a minha resposta para ela? O que você acha que eu respondia? Vamos embora ou vamos ficar? Você já sabe a resposta. Eu chegava para ela e falava assim, não, vamos ficar. O que os nossos amigos vão pensar? O que o meu amigo vai pensar? Para que isso? Vamos ficar mais um pouco, você também não sabe aproveitar. E ainda deixava ela com sentimento de culpa. E várias vezes eu fiz isso. Eu não tenho vergonha hoje porque é a minha história. Lá atrás eu não tinha conhecimento. Só que todas as vezes que eu fazia isso, qual era o recado que eu estava dando? Os meus amigos são muito mais importantes do que você. Você não importa o que você está sentindo. Não me orgulho de falar isso hoje, mas eu não tenho problema em falar isso hoje, porque eu aprendi. Ou seja, esse era o inverso do quê? Da cumplicidade. Eu não era cúmplice com ela. Eu não estava do lado dela. Ela precisava ir embora, ela queria ir embora, tá tudo bem. Por que não?
Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo isso foi acumulando. Quando chegou no pico, que nós estávamos muito mal, cara, não tinha mais conexão. Para muitos aqui que estão separados, mas não saíram de casa, era o cenário que eu vivia. Não existia diálogo, não existia conversa, eu não sabia de contato zero, eu não sabia de nada. Pelo contrário, eu ia lá e ficava tentando convencer, eu só fazia caca, bicho. Eu só fazia isso. E aí o que acontecia? Eu criava mais e mais energia negativa. E lembrem-se, lá no começo nossa relação era muito boa. E aí eu queria que ela me entregasse o que era entregue por ela lá no começo. Só que tem um detalhe, eu também mudei. E não adianta você achar, mas ele mudou. Todos nós vamos mudar na linha do tempo. Por quê? Porque a vida vai te proporcionar experiências que vão te colocar em outro mundo. Então você vai ter perda de entes queridos, perda de emprego, você vai ter situações que você vai ter dificuldade, por exemplo, no seu trabalho. E percebe? E tudo isso foi minando, até o ponto que falou assim, não dá. E aí veio um detalhe interessante. Galera, olha o que é a dor. Quando você passa por uma dor, e ela estava em dor, e eu estava em dor. Então era um samba da loucura do sofrimento aqui em casa. Só que aí o que acontecia? Por isso que eu falei, quem tem gente que está em depressão perto, depressão profunda, se prepara para tomar paulada. Só que entenda, seja você uma pessoa evoluída para não pegar para você o que não é seu. Por isso que você tem que desenvolver emocional. Isso não é fácil, isso não é uma vontade, isso é um treino. Porque agora, eu quero ver quem é que vai se conectar comigo. Eu escutava umas abobrinhas muito grandes. Ela me ofendia, né? Do tipo, que nem eu falei para vocês aqui, né? Eu tô cansada de ser homem da casa, porque eu tava passando por dificuldades financeiras, etc e tal. E aí aconteceu um negócio muito louco. Porque nessa hora, eu me vitimizava, não é justo, não sei o quê, eu nunca traí. E aí vem os discursos, fala assim, o que você quer? Eu não tô indo pra balada, eu não tô indo pra bar, eu tô indo trabalhar e não sei o quê. E, discursinho de vítima, querendo justificar ao invés de gerar resultado. Então eu ficava discutindo com ela, querendo convencer. E aí quando eu ficava com muita raiva, sabe qual era o pensamento, pessoal? De coração vou falar para vocês. O meu pensamento era, eu vou evoluir porque eu vou esfregar na cara dela o quanto eu sou bom e o que ela perdeu. Era o sentimento de vingança. E eu sei que se você hoje, às vezes, tem esse sentimento, fique calmo, fique calma. Esse momento é o momento da raiva, da ira. É o momento da ira. É o momento que você quer ver a outra pessoa se lascando. Por quê? Porque você está cansado de sofrer, de tomar porrada. E você não vai enxergar o lado de lá. Você não vai entender que o lado de lá também está disfuncional, também precisa de compaixão, também tá. Quem sente isso, pessoal? Então eu vou te dizer uma coisa. Esse sentimento, se você canalizar ele para o caminho certo, você vai usar do que eu venho ensinando, do método e assim por diante, para destravar você. Mas eu confesso com você, eu tive esse pensamento. É um pensamento nobre? Não. Só que eu ressignifiquei isso. Tá caindo ficha, pessoal, que vocês estão falando, que eu estou falando para vocês, sim ou não? Então veja, por que eu estou compartilhando com vocês? Porque talvez você esteja passando por uma dessas etapas. Por uma dessas etapas. E o que eu quero dizer para você? É normal. Faz parte. Isso faz parte do processo. Então, galera, nesse momento que eu passei essa dor, eu queria, na verdade, sabe, tipo, usar da minha evolução, usar do que eu estava aprendendo, que aí eu estava começando a aprender, porque aí, como que veio a solução disso tudo? Como que veio a solução disso tudo? Eu era só um aprendiz, eu era só um aluno nesse momento. Como que veio a solução? Veio a solução porque eu comecei a estudar as empresas, porque eu era consultor de gestão empresarial há quase 20 anos, auditor de Petrobras, etc e tal. Eu era auditor e eu comecei a ir atrás para querer entender por que os meus clientes de consultoria tinham resultados e outros não, da mesma área, do mesmo segmento. Por que essa empresa que é igual a essa prospera e essa não? Sendo que eu estou implantando tudo. E eu comecei a notar
que o que fazia as empresas evoluírem não era a parte técnica, racional, e sim aquilo que a pessoa tinha instalada de mentalidade, crença e comportamento. E aí eu falei, caramba, tem alguma coisa errada na minha vida. Porque eu via que, inclusive, as pessoas que prosperavam mais e sabiam ressignificar isso, elas começavam a trabalhar, inclusive, a relação. Elas trabalhavam melhor as outras áreas da vida. A mentalidade era diferente. Só que isso estava no DNA emocional e comportamental. Estava programado dentro deles. E eu comecei a querer entender por que raios um tem, outro não tem. E, principalmente, como que faz para ressignificar o comportamento para que eu possa ter mais desse e menos desse que não prospera. E aí eu entrei nesse mundo de programação neurolinguística, neurociência, e entrei de forma extremamente cética. Eu não acreditava em nada disso. Cara, minha primeira formação lá atrás, eu era auditor, eu era engenheiro. Sou, né? Porque a gente não deixa de ser. Mas eu não atuo mais nisso, então eu fui extremamente cético. Eu falava, não, cara, isso daí não pode fazer sentido. Isso aí não pode dar certo. Como assim? Só que eu pensei, eu preciso entender melhor. E foi aí que eu comecei a fazer as formações. E quando eu comecei a mudar, presta atenção, agora vai ser a grande virada para vocês. Essa parte, para mim, é o que hoje em dia é o que mais faz sentido de toda a minha jornada. Galera, presta atenção no que eu vou falar. A hora que eu entendi o jogo da mentalidade, do comportamento, aplicando tudo isso, porque aí eu estava como aprendiz, eu estava verdadeiramente estudando, aplicando, dedicando todo dia. Eu comecei a mudar a minha energia, eu comecei a mudar a minha visão. Eu sabia para onde eu estava indo, eu tinha clareza. Clareza é poder. Escreve aí para vocês. Eu tinha clareza de quem eu era. Eu tinha clareza da minha capacidade. Eu tinha clareza que a dor dela não era minha. Eu tinha clareza e poder pessoal, inclusive, de ter compaixão. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu comecei a ganhar dinheiro como eu não ganhava. Eu comecei a ter paz de espírito como eu nunca tive. E eu comecei a falar assim, ó, caraca, que é isso, meu? Onde é que eu vivia? Por que ninguém ensina um negócio desse? E aqui vem a maior virada que eu estava falando para vocês. Sabe o que é? Eu já visualizava, eu já sentia, só que tinha um detalhe. Os meus resultados físicos, visíveis, ainda não eram palpáveis. Mas energeticamente, postura, fisiologia, foco e aquilo que eu entregava e como eu reagia ao que a vida me trazia já estava diferente. Só que aí tem o grande desafio. Galera, quando você mergulha nesse mundo que eu estou falando, que eu levei muito tempo para entender isso, muito tempo. Quando você mergulha nesse mundo, tem um detalhe. É uma viagem solitária. Pega essa. É solitário na questão da relação conjugal. A outra pessoa, ela não consegue nem acreditar em você. Ela não acredita em você. Você pode estar empolgado, eufórico. Você pode até falar, vai mudar tudo. Ela vai fazer assim, ó. Tá bom. Ela não vai acreditar. Sabe por quê? Porque não tem como a pessoa visualizar através da sua mente, dos seus novos filtros. Então é normal a pessoa duvidar. É normal ela continuar falando para você que não dá. Eu escutei muito isso. Só que eu estava obcecado, porque eu via dentro de mim, eu falei, cara, e aqui vem um ponto que aí é de cada um. E eu falava, eu não me casei para separar. E eu vou ter que entender qual é a minha parte, até onde eu vou, como que eu vou, porque eu não vou desistir. E essa pessoa que está comigo, em algum momento também se perdeu. E hoje tem essa loucura do tipo, não tá bom, larga, não deu certo, tem quem queira.
A pessoa não entendeu ainda que se ela em si, nós aqui que estamos aqui, se nós não mudarmos, não existe reconstrução, não existe construção nem do novo. Por quê? Porque você vai junto. Não adianta querer jogar, todo mundo joga. Ah, não quer, porque eu erro. Todo mundo gosta de julgar. Eu vejo pelos comentários dos meus posts muitas vezes, e a pessoa fala o quê? Não, o cara foi embora, que vá. Ah, foi livramento. Ah, foi o raio que os parta. Deus está querendo me colocar algo melhor na minha vida. Caramba, meu, se Deus odeia o divórcio, se Deus quer abençoar, se Deus ama a família, a prosperidade, não é assim que funciona. A gente fica moldando aquilo que a gente quer. E, na verdade, você acaba passando por essas dificuldades para levar você à evolução. E foi o que aconteceu comigo. Naquele momento que eu estava evoluindo, eu falei, cara, se eu estou sentindo isso, se eu estou conseguindo evoluir, se eu estou conseguindo visualizar, qualquer pessoa pode, inclusive ela, que está comigo. Só que eu acho que ainda não é o momento, mas eu vou agarrar, vou mostrar e vou ser um farol. Nós, quando evoluímos, nós passamos a ser luz. Luz para evoluir, luz para iluminar o caminho e as trevas do coração de outras pessoas. Você não tem a capacidade de mudar o outro. Você tem a capacidade de inspirar, motivar, influenciar. Esse é o jogo. Olha lá, a Daiane colocou, e quando o amor acaba? Deixa eu te perguntar, quando você compra um carro e começa a andar e acaba a gasolina, você joga o carro fora? O problema é que as pessoas não aprenderam a abastecer de novo. Amar é um verbo. Amar é uma escolha. Eu escolho amar. Ah, mas ele escolheu não amar mais. Ele não ama, não é por isso. Não é que acabou o amor, acabou o futuro que ele projetava ao seu lado. E quando eu e a minha esposa tivemos problemas lá atrás, dificuldades, entenda uma coisa, não foi algo fácil. Ela estava em dor profunda por causa dos problemas do que ela estava vivendo. E eu estava com a minha cegueira por causa das minhas crenças, dos meus vícios. Inclusive porque lá na minha infância eu tive pais maravilhosos, só que em alguns momentos super protetor. E, por exemplo, a superproteção não é amor, é desamor. Se você tem filhos, presta atenção. Por quê? Não é desamor que você deixa de amar a pessoa, entenda isso. A superproteção cria a criança de uma forma fragilizada, que não pode se frustrar, que tudo se resolve. Então, eu tenho que só ser servido. E eu crio expectativas e exigências, ao invés de também transbordar na pessoa. Quando você reverte essa situação, percebe? Quando você reverte a situação em você. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar agora, porque eu vejo alguns comentários passando aqui, e aqui é onde vocês vão ter que entender a virada de tudo isso. Eu estou resumindo para vocês aqui em 30 minutos o que demorou anos. E o que eu quero que vocês entendam é que a minha missão passou a compartilhar, ensinar e pegar na sua mão para você fazer em semanas o que eu tive que fazer em anos. O que eu tive que estudar, desenvolver, aplicar, tomar na cabeça por anos. Tem pessoas que não vão ter esses anos para esperar, até porque estão errando demais. Então, entenda uma coisa, que é o que eu quero que vocês peguem aqui. Quando você começa a fazer esse processo de evolução, pessoal, não se preocupa, ele disse que não quer mais voltar. Se você está com essas coisas, ele está com outra, ele está não sei o quê. Tem uma live só sobre isso, que é exatamente o cale o seu ex. Beleza? Vou até anotar aqui, ó. E 38. Para depois colocar um card aqui em cima para vocês aí, para amarrarem uma live na outra, para vocês entenderem.
Esquece tudo isso. Ah, ele disse que está decidido não voltar. Galera, por que que isso acontece? Quando a Ju e eu, nós chegamos num ponto de falar, cara, não quero mais, não dá mais certo, ou só estou segurando por causa do filho. Isso foi uma realidade lá atrás. Muitas pessoas falam, só estou enrolando porque... Percebe uma coisa? Isso tudo, nesse momento, quando a pessoa fala para você, é verdade. Agora você vai surtar. Porque nesse momento é um sentimento real. Mas por quê? É um sentimento de proteção e não um sentimento de decisão. Galera, presta atenção no que eu estou falando. Como assim, Luciano? A pessoa, ela saiu da relação porque não estava bem. Você já viu alguém sair de uma relação que estava extraordinária, que ela estava super feliz, super bem? Não, é porque essa relação estava ruim. Se a relação estava ruim, ela quis sair porque aquilo estava gerando mais dor do que prazer, naturalmente. Então, quando ela fala tudo isso, o sentimento hoje, eu realmente não quero. Por que eu não quero? Porque é um sentimento de proteção, porque eu não quero voltar para onde eu estava. Qual que é o seu papel e qual foi o meu papel? Quando eu falei, eu não vou desistir, quando eu falei, eu vou ser uma pessoa completamente diferente, eu vou ser uma pessoa que verdadeiramente também vai reconhecer os próprios erros, vai ter vulnerabilidade, que é o seu maior poder, saber das suas deficiências, humildade para aprender, e você evolui, e aceita, e suporta muitas vezes. E muitas vezes, para suportar, você não vai suportar somente com o seu lado humano. Por isso que o pilar espiritual e você confiar na obra de Deus, do Pai na sua vida, é muito maior. Você vai ter que confiar, porque vai ter hora que os seus olhos humanos vão duvidar de tudo. Você não tem sinal nenhum do outro lado, você não tem resultado nenhum, a pessoa só fala que não quer, só te maltrata, só não sei o quê, mas o problema é que o teu foco está do outro lado, não está onde Deus quer que esteja. Que hoje Ele está permitindo isso tudo acontecer, porque Ele ainda quer que você se salve. Primeiro, da sua própria autodestruição. E a hora que acontece isso, e você começa verdadeiramente ter resultados sistemáticos e profundos, é a hora que a outra pessoa começa a quebrantar o que ela sentia. É a hora que ela começa a perceber que você, sim, evoluiu e evoluiu de forma consistente, genuína, verdadeira, que não é mais fogo de palha. Lembra que eu falei? Quando você começa a mudar, a pessoa não acredita em você. E é normal. Por quê? Porque ela está há 15 anos vendo o mesmo resultado seu. Só que a hora que você é consistente, todas as certezas que ele ou ela tinha sobre você começam a cair por terra. E esse é o grande lance. Porque todo esse trabalho não é para você ir lá e querer trazer a pessoa de volta. Todo esse trabalho aqui vai fazer você ser, de fato, uma pessoa incrivelmente extraordinária. Primeiro para você, desfrutar da própria vida. E sorte da outra pessoa que vai entrar e voltar para desfrutar com você. De verdade eu estou falando isso. Então, nós entramos nessa jornada. Quando eu entrei nessa jornada, que a gente começou a fazer a reconstrução, eu tive resultados sistemáticos. Eu tive que suportar coisas que teve horas que eu também tive vontade de jogar a toalha. E não foi uma nem duas. Só que a hora que você faz isso, de fato, a pessoa olha, ela volta a ter confiança. A pessoa olha, volta a ter admiração. Ela olha e fala, caramba, estar ao lado dessa pessoa e viver com essa pessoa é algo impressionante. Eu quero compartilhar a vida, inclusive a minha parte, e aí vem a parte legal. Porque quando tudo começou a mudar e sistematicamente eu comecei a evoluir, naturalmente ela começou a vir comigo. Inclusive voltou para a fé, ela tinha se afastado de Deus completamente por causa de todos os problemas que ela passou com a família dela. Que a mãe dela teve problema, como eu contei para vocês. Então ela se afastou de Deus, ela estava revoltada. E tudo isso, no primeiro momento, só afundou. Hoje, eu sou tão grato, porque hoje eu vou na missa com ela, minha esposa, né? Eu, minha esposa, meu filho. Como exemplo, fomos lá na Basílica da Santa Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Uma coisa para nós emblemático. Por quê? Porque por 8 anos teve afastamento de Deus na nossa vida. E entenda,
8 anos ela demorou para voltar para perto de Deus. Deus não desiste. Ele nunca desistiu dela. Só que ela estava passando por dor. E naturalmente as coisas foram mudando. Só que a consistência, a fé e etc. é a hora que tudo começou a reverter. Galera, e hoje eu vou falar para vocês. Foi muita dor, teve muita briga, muita quebra-pau lá atrás, antes da gente começar a entender isso. Durante o processo de reconstrução, ele é extremamente desafiador. Tem gente que eu sei que já voltou aqui e vai passar por insegurança. Tem gente que escreveu aqui no Instagram, Luciano, eu voltei com ele e tal, mas eu me sinto muito insegura. Por quê? Porque ainda não trabalhou essa estrutura emocional comportamental. Então, quando você entende tudo isso, o jogo muda. Então, cara, é desafiador. Viver sozinho sempre vai ser mais fácil. Sempre vai ser mais fácil. Abandonar sempre vai ser mais fácil. Deixar a família em prol de encerra o ciclo. Você precisa encerrar o ciclo. Você precisa ser feliz. Se não está feliz, caraca, o casamento, ele está muito além da felicidade. Ele edifica a pessoa. Ele edifica a família. Ele cria, sim, desafios. Você entende o lado do servir, você entende o lado da entrega, o lado também do receber, do perdoar, da flexibilidade, da resiliência. Viver sozinho é muito fácil. É muito fácil. E vocês devem pensar, nossa, o casamento do Luciano é impecável. Não é, não. Somos humanos. Temos falhas. Percebe? Temos aflições, temos alguns medos e ansiedades, só que a gente tem o quê? A nossa conta corrente do amor cheia. Nós estamos lá buscando abastecer sempre. E tem hora que a gente vai fazer um saque, porque a gente pedala errado. E aí, hoje, temos projetos, temos sonhos, temos coisas. Cara, mudou completamente. Mudou completamente. Mesmo quando tem os problemas, rapidamente a gente sabe ressignificar, porque o casal evoluiu. Se eu tivesse sozinho, não seria dessa forma. Não seria dessa forma. Então, o que é uma relação boa? Uma relação boa não é você não ter discussões, mas é ter respeito, é você saber se posicionar, é você ter amor próprio para poder entregar, é você saber elogiar e ser elogiado, é você atender as necessidades. Entende? Muitas pessoas falam assim, mas eu não faço tal. Não! Entende? A Ju aqui, vira e mexe, ela, tá tudo pronto, fiz o almoço, cuidei da roupa, etc e tal. Você fala, mas é... Não, porque eu também atendo as necessidades dela. Eu cuido dela, eu cuido de mim por ela. Entende? Existe uma troca. Isso é uma coisa que vai sendo construída na linha do tempo. E talvez muitos pensem assim, e quando só um faz isso? Cuidado, falta de posicionamento, falta de escassez dentro da relação. Eu viro um agradador. Isso gera o quê? Excesso de demanda da outra parte, excesso de oferta da sua. E aí você não consegue o quê? Gerar valor para você. Qual é o seu valor? O seu valor é aquele valor que você se dá. E esse valor que você se dá é o valor que a outra pessoa percebe. Muitas pessoas, inconscientemente, infelizmente, nem sabem o que é se valorizar. Nem sabem o que é se valorizar. E aí eu percebi o seguinte, galera. Quando você muda a estrutura, e mudar a estrutura não é falar assim, entendi. É um trabalho. Só que eu levei anos para fazer isso. E hoje, as pessoas que eu ensino, por quê? Porque tudo isso que eu vim passando, as dificuldades, a personalidade, entender, ceder, saber flexibilizar, escolher com sabedoria as batalhas que eu vou entrar e aquelas que não vale a pena. Mesmo que eu tenha razão, tá tudo bem. Você começa a ter de volta. Sabe por quê? Porque é inteligente. Alguns sacrifícios que você faz, as pessoas estão tão viciadas em brigar, que eu estava até contando isso hoje para uma aluna, uma cliente minha aqui, que eu acho que ela está aqui, inclusive, né, Márcia? Márcia está aí, Márcia? Eu acho que a Márcia está aí, acho que eu vi ela falando alguma coisa aqui. E eu estava conversando com ela sobre isso, né? Que a gente fala assim, o exemplo que eu dei para ela foi bem isso. Fala assim, eu gosto de pagode.
Estou dando exemplo. Eu não gosto muito não, mas vamos supor. Eu gosto de pagode e a minha esposa não gosta. Então, pô, mas eu curto ir para um lugar que toca, tal, para dançar, para brincar. Mas eu sei que minha esposa não gosta. Aí um dia ela fala, não, vamos lá, vai. Aí eu, em vez de ficar feliz, sabendo que ela está fazendo isso, eu falo, mas não adianta ir, eu sei que você não gosta, vai forçado assim, também não quero. Você só está indo para poder falar que foi. Ao invés de eu virar e falar, poxa, obrigado, eu sei que para você é difícil estar aqui comigo, porque você não gosta. Estou muito feliz de você estar fazendo isso. Gratidão, reconhecimento. E aí o que acontece? Se ela faz isso por mim, eu faço isso por ela. E uma hora isso volta para ela, outra hora volta para mim. E entenda uma coisa. Vocês têm pressa. A maioria das pessoas que estão aqui tem pressa. A Márcia está aqui, ó. Estou aqui. Que beleza, Márcia. A maioria das pessoas que tem aqui tem pressa, quer resolver o assunto rápido. Só que lembre-se, uma coisa que você talvez tenha arrastado ou nem percebido por meses ou anos, agora quer resolver a coisa em 2, 3 semanas. E se não acontece, você fica bravo, ou fica triste, ou se vitimiza, ou põe na parede, ou põe um prazo, ou explode e vai resolver aquela desgraça. Calma! A sua mudança tem que ser o quê? Pum! Muito rápida. E vai ser. Por quê? Porque vai fazer por você. A hora que isso acontecer, vai acontecer o que aconteceu comigo. A pessoa muda a percepção. Ela vai fazer coisas, às vezes, que ela nem tá afim, mas ela vai fazer só para te agradar. Por quê? Porque você passou a valer a pena. É interessante estar do seu lado. Esse sentimento de troca, ele é muito incrível. E quando a pessoa vira para mim e fala, que nem colocaram aqui agora há pouco, ó. Luciano, a ex me nega em tudo, fiz tudo por ela, até a formação dela, e me bloqueou, e fez outro Instagram, né? Então, o que acontece? Quando nós fazemos tudo, nós esquecemos de uma outra pessoa, que é a pessoa que está na relação. Você. Entende? Então não é não fazer, não é virar o carrasco, não é não entregar nada, que aí vira o maluco aqui, vira o 880, né? Fala, Luciano falou que agora não é para fazer mais nada, eu vou fazer mais nada, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz. Prometeu, quer estar comigo? Tá, não tá? Calma, não é isso. O que eu estou querendo dizer é exatamente esse aprendizado, essa habilidade de dar e receber. Dar e receber. Isso tudo é uma entrega. Isso tudo é uma habilidade, não é fácil. Mas, galera, sinceramente, não é nem um bicho de sete cabeças. Quando você internaliza o seu poder pessoal, é natural. Não existe dor, não existe aflição. A pessoa, ela vibra estar do seu lado. Você vibra com a vida. A sua vida passa a ser leve. Então, vamos começar a construir um caminho, porque eu tenho quase certeza que aconteceu com você, ou está acontecendo com você, o que também aconteceu comigo. Quando o casamento começou a ficar problemático, quase todas as outras áreas começaram a ruir. Posso dizer mais? A verdade é, as outras áreas já estavam ruindo e o casamento foi um dos últimos. E aí você se vê no limbo, se vê no chão. Você fala, cara, não estou indo bem no trabalho, não consigo prosperar. E ainda agora, mais do que tudo, aí você se vitimiza. Na minha pior momento de vida, ela me deixa. Cadê eu na alegria e na tristeza? Cadê na saúde e na doença? A hora que o bicho apertou, foi embora. Cara, para de olhar dessa forma. Olha para você e fala assim, ó, eu vou ser uma pessoa de novo. Eu preciso resgatar minha vida. Essa pessoa, por mais que tenha tido todas essas promessas, você também cumpriu com a sua parte de entregar, de desenvolver, de proteger, de zelar, de prover, por exemplo? Vamos olhar para nós. E foi isso que aconteceu. Lá atrás, eu estava com essa dificuldade toda. Vocês estão entendendo, pessoal? E aí, essa virada sistemática, consistente, a pessoa voltou a olhar. E, pessoal, de verdade, com todo o coração, eu não tenho palavras para explicar o que aconteceu aqui. Eu não tenho palavras, porque não foi fácil. É simples, mas não é fácil. Só que para mim não interessa. O que é fácil na vida? O que é fácil? Ganhar muito dinheiro é fácil, ter um corpo bonito é fácil? Nada é fácil. E está tudo bem. Então vamos escolher qual é o seu desafio e quais são os seus desafios e vamos atrás, porque o que vale a pena é o resultado.
E é isso que eu proponho aqui. Então, eu quis contar essa história porque, veja, a dor, a vontade de vingança, o afastamento, tudo eu passei. O querer jogar toalha, desistir, querer ser ainda mais para mostrar para a pessoa que eu era aquilo e ela perdeu, esfregar na cara dela. Eu senti. Até a hora que eu percebi que, caramba, a hora que eu levantar, e quando eu comecei a levantar, ela pensa numa pessoa que você tá sério, a pessoa tá descontrolada, e ali meio que, sabe? E você fala, abraça ela e fala, calma, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. E a pessoa começa a relaxar, ela sente em você confiança, ela sente uma energia diferente, não é mais falado, não é percebido, é sentido, é energético, é outro nível. Nessa hora, a pessoa volta porque você começa a ser uma pessoa verdadeiramente magnética. Mas isso tem que ser genuíno dentro de você, entende? Para vocês terem uma ideia, a gente ficou nessa crise, assim, que é aquele caso da separação que não sai de casa, sabe aquele negócio? Eu cheguei a sair um tempo, assim, voltei, mas foi muito rápido. Mas aquela separação que fala, meu, não dá, tal, e nem conversa, um para cada lado, cara, não existe vida, era um bagulho muito louco, assim. Foi praticamente, acho que foi mais de ano, eu não lembro exatamente, mas foi mais de ano. E aí, isso quando eu comecei a mudança. Aí, quando eu comecei a mudança, até eu começar a ter um resultado, pode botar aí mais uns 6 meses, quase um ano. E só tomando paulada. E hoje, quer saber de tudo que eu vivi, inclusive da forma, teve no final do ano passado, aconteceram 2 coisas que me emocionaram demais. A gente estava embarcando, porque a gente estava indo realizar um sonho, a gente foi passar o Natal e o Réveillon na Disney, que era um sonho nosso como casal, com o filho, e passar dia 31, né, de dezembro, a virada do ano, dentro do parque lá da Cinderela, lá o Magic Kingdom, né, para ver a queima de fogos e a contagem regressiva dentro do parque. E todo mundo falando que era horrível, que era muito cheio, que vocês vão odiar. Eu falei, não interessa, é uma questão de quebra, a gente precisa realizar. E eu lembro que quando a gente foi, né, para viajar, e, a gente já estava com uma vida completamente diferente, a gente estava muito bem, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu queria te agradecer, porque no final das contas, tudo que você agiu, a forma com que você agiu, era exatamente o que, no final das contas, o que eu precisava para poder mudar as minhas chaves e poder entregar para a minha família. Ela falou, mas não foi do jeito tão bom. Eu falei, você fez o que você podia, porque era o que precisava. Era o que ela também tinha aprendido, ela não fez por mal, eu não fiz por mal, não estamos aqui querendo dizer quem é melhor do que ninguém, não. E aí esse momento foi um momento muito importante. E na virada do ano, no dia 31, quando estava para fazer contagem regressiva, eu falei, e aí, quais são suas últimas palavras de 2022, né, para 2023? E ela olhou para mim e falou o quê? Ela falou assim, ó, obrigada. Obrigada por não ter desistido de tudo. Se eu tivesse sucumbido, nada daquela viagem e de que nós estamos vivendo hoje, inclusive com os projetos que muito em breve vocês também vão saber, nada disso estaria sendo construído. Nada disso estaria sendo construído. Então, galera, o que eu estou passando para vocês? É uma história real, de muito tempo, vários anos, que você não precisa passar por esses anos. Todos os alunos, todas as pessoas, todos os clientes que vieram comigo, conseguiram reverter de forma muito mais rápida. Muito mais rápida. Entenda isso. Quando eu falo que você vai reverter, isso é um ponto interessante, você tem que se respeitar. Nesse momento, se você precisar passar pela dor, passar pela tristeza, passar pelo luto, tá tudo bem. Qual que é o problema da relação das coisas? É que as pessoas falam assim, ó, esquece, vive a sua tristeza e depois vive a sua vida. É isso que eu não apoio. Viver o luto, a tristeza e se respeitar é necessário. Tá tudo bem você ficar com raiva, você ficar triste, faz parte. Só que levanta a cabeça e fala assim, beleza, já passei por isso, agora eu vou salvar minha família. Uma coisa não está associada à outra.
O fato de você passar pela dor não quer dizer que você tem que desistir. Você só está se respeitando, porque você está em sofrimento, está tudo bem. Mas tem que ter dia e hora para acabar. Senão você vai passar 20 anos sofrendo. E cuidado, porque nessa hora que você está doendo, que está doendo em você e que está sofrendo em você, você vai ter a vontade da vingança. Porque você vai olhar para o outro ou para outra e vai falar assim, mas ele ou ela está curtindo, Luciano, só eu estou me lascando aqui. Não interessa. Não interessa. Não é fazendo o outro sofrer que vai te fazer ter uma vida melhor. Você vai passar por isso. Tenha uma vida melhor. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Quase invariavelmente, quando a pessoa começa a fazer isso daqui que eu estou falando para vocês aqui, a evolução verdadeira e cuidando de você, quase invariavelmente, a pessoa que fica na M, para não falar palavrão aqui, é o ex. Porque vocês acham, eu sempre vou falar isso para vocês, vocês acham que não está acontecendo nada do lado de lá. Até a hora que você começar verdadeiramente a evoluir e entender que a sua liberdade emocional vale mais do que qualquer coisa na Terra. E a hora que isso acontecer, você vai ver a outra pessoa falando coisas ou você vai escutar coisas que vão te chocar. Porque é sistemático. O tempo todo eu escuto isso. Tem gente que fala assim, Luciano, e eu achei que ele estava super bem, eu achei que ela estava super bem, e de repente alguém veio falar que a pessoa está endividada, a pessoa está mal, a pessoa está sofrendo, de repente está com gastrite, está passando... Gente, mas é sistemático. É sistemático isso. O outro lado, vocês não veem. E você se pega nisso para se agarrar no vitimismo. Só eu estou sofrendo. Está sofrendo? Vamos sofrer, vamos ficar triste, mas vamos levantar e vamos resolver essa parada. Porque é assim que você vai mudar a sua vida. Não é querer trazendo o outro para a lama junto contigo. E não é querer ficar valorizando o sofrimento que vai ajudar você a reverter esse negócio. Tá com dor? Vamos resolver isso aí. Vamos ressignificar isso aí. Vamos treinar o seu subconsciente. Vamos mudar a sua postura. Vamos ter vida de novo. E aí você vai reconstruir a sua família sim. Então para de ficar com isso. Eu entendo. Respeito. Por quê? Porque eu já senti isso aí. Acabei de contar para vocês. Eu já senti isso. Senti raiva. Senti vontade de vingança. Me vitimizei. Aí fiquei triste. Aí eu não tinha vontade de nada. Aí eu não me cuidava. Estava parecendo uma coxinha. Sabe aquele negócio? Tudo disforme. Barba mal feita. E eu não cuidava de mim mesmo. Caraca, eu estava vitimizado. Quebrado financeiramente, não cuidava de mim e ainda estava lá. Pô, você tem que lutar pelo casamento. Pô, eu parecia o quê? Eu era a última opção. Só que a hora que eu entendi que eu reverti, galera, é muito incrível. Hoje, eu falo para vocês, eu estou na minha melhor condição em todas as áreas do que nos últimos 15 anos. É muito louco. Energia, disposição, físico, peso, saúde, alimentando, sonhos, planos, projetos, ressignificando a vida veio para bater. Bateu, eu dobro de tamanho. Só que isso não é um artifício do Luciano. Isso está instalado dentro de vocês. O que falta é ativar. A hora que você ativa isso, meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, vocês vão se assustar com o resultado. E o seu ex, a sua ex, de fato, vai querer estar com você. E lembre-se, o que resolve não é o tempo. O que resolve é o que você faz com o tempo. Tem gente que fala assim, Luciano, o tempo cura tudo. Mentira! Mentira. Se você ficar agarrada na mágoa e no rancor, você vai passar 10 anos na mágoa, no rancor e tua vida travada. O que você faz desse tempo é o que vai mudar a relação, que vai mudar o seu casamento, salvar a sua família e a sua vida. Então, assim, hoje eu não consigo, vamos dar tempo ao tempo. Tá perdendo tempo, porque esse tempo que você não tá deixando você se envolver e se desenvolver, não vai voltar nunca mais para você. Você sabia disso? Eu acho que sim, né? Você sabia que todos nós estamos indo cada vez mais perto para a morte? E aí, o que você está fazendo com o tempo? Fazendo ele valer a pena? Ou você está esperando alguma coisa acontecer de uma entidade qualquer vir resolver o problema para você? Vamos resolver essa parada. Ninguém vai fazer isso por você.
Ninguém vai tirar você de onde você está, só você. E o mais legal é que é só uma decisão que separa você da vida que você está buscando, do sonho que você está buscando, da família que você está buscando, do financeiro que você está buscando. Você tem que decidir mudar, decidir aprender, ter humildade. Uma coisa que me assustou quando eu comecei a fazer isso aqui, pessoal, para a gente finalizar, que eu já estou me estendendo demais. Uma coisa que me assustou quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já trabalhei com empresários, executivos de grandes multinacionais, com artistas, com até atletas olímpicos. E você pega essas pessoas que têm grandes resultados e você fala assim, ó, por que essa pessoa veio procurar uma mentoria? Por que uma pessoa que tem um resultado como esse está buscando ajuda? Porque eles entenderam o jogo, que quanto mais eles se desafiam e colocam alguém para mentorar, para desenvolver e para desafiar o que eles não conseguem ver, é por isso que eles estão onde eles estão. E todo mundo que está na vida medíocre quer resolver tudo sozinho. Não busca ajuda, não quer escutar, quer resolver tudo, e aí só se lasca. Só se lasca. E não entende por que a vida não anda. Já viu isso em algum lugar? Não. Então, pessoal, eu quero saber quem voltou aqui. Cadê a Márcia? A Márcia e o Edu. Márcia e Edu. A Márcia tá aí? A Márcia tá aqui, ó. MM. Márcia, o Edu tá contigo? Não. Você falou que ele ia estar contigo. Pessoal, a Márcia e o Edu voltaram. Só não sei se eles estão juntos aqui na live assistindo. Vamos ver. Quem mais voltou para a gente fazer a nossa festa na live? Musan, ainda é dolorido, confesso. Mas vai ser. Galera, eu nunca falei para vocês que vai ser algo... vai ser molezinha, vai ser... Percebe? Galera, a grafite, para virar diamante, tem que sofrer pressão. Não tem mágica. Sim ou não? Eu, Márcio Eduardo. Olha aí, a Márcia Eduardo. Eduardo, um abraço para você aí, meu amigo. Márcia e Eduardo juntos voltaram esses dias aí. Que bênção! Isso significa festa na live. Cadê o bagulho? Agora sim. Eita, eu quero velocidade. Cadê? Ah, sei lá, tá bichado aqui o bagulho. Aqui funcionou. Festa na live para a Márcia e o Eduardo. Quem mais que voltou aqui, pessoal? Queremos fazer bagunça. Olha aí, ó. Que beleza! A gente não desiste, não. Esse aqui parou, mas esse aqui não parou, não. Ó. Então aqui pisca, aqui mais ou menos, tá tudo certo. Vamos para cima. Que maravilha! Ó, Kali, sigo na reconstrução já há quase 4 meses. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns. Cícero também voltou. Olha aí, ó. Parabéns para o Cícero, todo mundo. Palmas para os casais e todo mundo mandando energia positiva e muitas bênçãos. E como eu sempre brinco, né? Agora é a hora que o casal, agora é a hora que a pessoa que está aqui vai precisar de sabedoria, paciência, calma, é uma reconstrução. Estamos salvando os próximos 30, 40 anos e não os próximos 2, 3 semanas. Então tem que construir numa base sólida, com muita sabedoria. É ou não é? Vamos lá. Tem mais alguém? Não. Mais de 2 anos separados, voltamos. Jonas, olha lá. Jonas, aqui você deu uma vacilada, bicho. Ó o problema, pessoal. Só para fechar a live aqui, ó. Luciano, mais de 2 anos separados. Voltamos e separamos. Ela estava estranha comigo. E eu saí. Não estava sentindo bem. Percebe? Você entrou com uma expectativa e não soube fazer uma reconstrução e você saiu da relação. E é um problema, percebe? Muito bem, pessoal. Beijo no coração. Fique com Deus. Espero que vocês tenham tirado proveito aqui da nossa live de hoje, da nossa história. Foi uma história que eu passei e para mostrar tecnicamente os erros, os problemas, as dificuldades, a realidade que leva assim por diante. Beleza? Vamos que vamos. Beijo no coração. Fique com Deus e a gente se fala na próxima live, galera. Valeu!